Bom, depois desta apresentação quase subversiva do Gary, é um bocadinho complicado estar aqui. Mas de alguma forma, se calhar, podemos descer à terra, porque aquilo que o Gary apresentou é, para nós portugueses e galegos e espanhóis, é de tal maneira utópico que faz sentido ouvirmos. Para mim faz todo o sentido. Eu revejo muitíssimo na perspectiva que foi apresentada, eu pessoalmente, mas sei perfeitamente que em Portugal seria completamente impossível de, pelo menos com alguma rapidez, chegar a um patamar como aquele que foi aqui apresentado. É evidente que a história da Inglaterra ou da Grã-Bretanha é completamente diferente da nossa. A arqueologia lá tem uma história completamente diferente e, portanto, obviamente somos condicionados pela nossa história. De qualquer forma, acho que o exemplo britânico é extremamente inspirador para, enquanto profissionais de arqueologia, podermos aspirar a um sistema de autorregulação. Para quem defende os sistemas de autorregulação, porque há quem não defenda sistemas de autorregulação. Bom, eu vou tentar de uma maneira muito simples. Eu não sabia muito bem ao que vinha e, portanto, o Gary apresentou o paraíso, de alguma forma, e eu, como não sabia o que é que vinha aqui fazer exatamente, coloquei a mim próprio algumas perguntas que me pareceu que poderiam ser interessantes para vocês. Se houver alguém que queira responder a alguma das perguntas, esteja à vontade, podem responder. Mas se quiserem, eu rapidamente, sem grandes discursos, muito rapidamente eu ia tentar responder a cada uma destas questões, de maneira que depois, eventualmente, houvesse debate. Pronto, ao contrário da Inglaterra ou das Ilhas Britânicas, em Portugal, muito poucas pessoas neste momento podem ser arqueólogos a dirigir escavações arqueológicas. Há um sistema que foi criado pelo Estado, e diga-se que foi criado pelo Estado praticamente sem ouvir os profissionais de arqueologia, portanto foi uma decisão estatal, de cima para baixo, em que foi decidido que a prática arqueológica, em termos de direção de trabalhos arqueológicos, só pode acontecer com indivíduos que têm uma licenciatura ou um mestrado ou um doutoramento em arqueologia, pelo menos mestrado ou doutoramento. Portanto, o segundo ciclo de Bolonha é o requisito mínimo para se poder dirigir trabalhos arqueológicos. Uma pessoa que tenha uma licenciatura em arqueologia pode participar em trabalhos arqueológicos, mas não pode dirigir trabalhos arqueológicos. E, portanto, o sistema foi montado há poucos anos desta forma. Não há nenhum sistema de autorregulação minimamente parecido com o inglês, absolutamente nada. Quem é que regula a profissão em Portugal? É o Estado. O Estado, a administração central. Em Espanha existem as várias regiões, não é? Em Portugal nós também temos duas regiões que não são controladas pela administração central, que são os Açores e a Madeira, que têm sistemas próprios, mas, digamos, em Portugal continental, a profissão é totalmente regulada pela administração central. Existe uma lei geral do património, existe uma ferramenta jurídica que regula a atividade arqueológica, que se chama o Regulamento de Trabalhos Arqueológicos. Esse regulamento define exatamente tudo aquilo que tem que ser feito em termos administrativos para realizar trabalhos arqueológicos. Mais uma vez, esse regulamento de trabalhos arqueológicos, que foi aprovado foi revisto, e foi bastante revisto há 2 anos ou 3 anos, teve uma discussão pública reduzidíssima, houve muito poucas pessoas que foram ouvidas no âmbito dessa mudança do regulamento, e, portanto, mais uma vez, temos um sistema
que de cima para baixo da administração central para os profissionais definiu claramente a forma como uma profissão é exercida. É importante dizer que nesse processo, digamos, de consulta aos profissionais de arqueologia, houve um privilegiar com as universidades, ou seja, a tutela da administração pública que controla a arqueologia, nesse processo não ouviu só as universidades, mas ouviu iminentes universidades. E como se pode perceber, o sistema que foi criado, e não vou dar sequer a minha opinião sobre ele, vou definir apenas o que existe, o sistema criado de fazer depender o exercício da profissão de graus académicos resultou, obviamente, de carências nas universidades. As universidades tinham que ter financiamento. Para terem financiamento, porque foi definido um sistema com o primeiro, segundo e terceiro ciclo, se fosse possível arqueólogos dirigirem trabalhos arqueológicos só com o primeiro ciclo, ninguém frequentava o segundo ciclo e, portanto, as universidades perdiam também mercado. Foi uma forma, em vez de criar um sistema misto, não é, em que o primeiro e o segundo ciclo estavam fundidos, foram separados os ciclos e, portanto, as pessoas têm que pagar o primeiro ciclo, pagar o segundo ciclo e pagar o terceiro. Algumas empresas foram ouvidas nesse processo, mas de uma forma muito desorganizada, e que eu saiba, os profissionais de arqueologia foram ouvidos através da associação profissional, mas na altura a associação profissional deu contributos muito reduzidos para essa mudança da legislação. Como é que funciona o licenciamento arqueológico? Eu penso que funciona de uma maneira muito semelhante à que funciona em Espanha e na Galiza, ou seja, cada projeto de arqueologia tem que ser apresentado com um plano de trabalhos e uma equipa, nomeadamente um responsável que dirige o trabalho. Esse plano de trabalhos é apreciado pela administração central e é autorizado ou não é autorizado. Uma das diferenças, uma das mudanças que aconteceu na legislação na última revisão é que o licenciamento arqueológico deixou de ser unicamente atribuído a um arqueólogo ou a vários arqueólogos e passou a ser também integrado no sistema de licenciamento aquilo a que a legislação chama a entidade enquadrante do arqueólogo, ou seja, a entidade onde o arqueólogo está a trabalhar, no caso de não ser um arqueólogo individual e no caso de ser um arqueólogo que está integrado, por exemplo, numa empresa, essa empresa está efetivamente enquadrada no processo de licenciamento através do enquadramento do profissional. Diga-se que, de acordo com a legislação, só é responsável por questões de segurança e por questões, digamos, administrativas do processo. A empresa, legalmente, não tem nenhuma interferência do ponto de vista da orientação técnica ou da orientação científica. É assumido pelo legislador, sem ouvir nem os profissionais, nem as empresas, que as empresas são mero, dão um enquadramento, digamos, laboral ao arqueólogo. E não são efetivamente também responsáveis pelas opções que são assumidas na execução ou no licenciamento. Há também uma outra diferença nesta última revisão, é que passou a ser enquadrado no processo também a entidade enquadrante, a contratante, a entidade que contrata o serviço de arqueologia. Ou seja, um promotor de uma obra, por exemplo, que contrata uma empresa de arqueologia, que por sua vez tem um arqueólogo, estas três componentes estão envolvidas no processo de licenciamento, com responsabilidades diferentes. Esta solução, penso que podia ter sido uma solução bem mais evoluída e, na minha opinião, o licenciamento até poderia ser atribuído a uma entidade enquadrante desde que tivesse um responsável científico pelo trabalho, mas apesar de tudo esta mudança trouxe uma maior responsabilidade quer às empresas de arqueologia, quer às entidades que compram serviços de arqueologia. Porque a partir do momento em que não foi só o arqueólogo,
não é só o arqueólogo a estar envolvido no licenciamento, apesar de tudo, há hoje alguns mecanismos legais de responsabilizar mais os outros envolvidos. E, portanto, este aspecto do licenciamento penso que foi uma evolução positiva no sistema português. Que vínculos laborais é que têm os arqueólogos em Portugal? Bom, como imagino também em Espanha, há diferentes tipos de vínculos laborais. A lei laboral portuguesa é uma lei laboral, depende do ponto de vista que é olhada, para muitas pessoas é muito conservadora, para outras é extremamente progressista. Depende da perspectiva. Há vários tipos de contratos em Portugal e penso, do que conheço da legislação espanhola, a legislação espanhola é mais flexível do que a legislação portuguesa. De qualquer maneira, digamos, na arqueologia, nós temos uma percentagem, mais ou menos de 1/3 dos arqueólogos a trabalharem na administração pública, em diferentes patamares da administração pública, e aqui estou a incluir as universidades, a administração central, regional, as autarquias, portanto as câmaras municipais, e todos esses indivíduos têm ou contratos permanentes ou contratos a prazo, que têm um prazo definido e que podem ser renovados 2 vezes ou durante 3 anos persistirem. A generalidade da arqueologia na prática, ou seja, a arqueologia que é realizada no território português, é realizada eminentemente por empresas. Eu penso que hoje em dia, de acordo com os dados que temos, mais ou menos 90% a 95% da arqueologia portuguesa prática, ou seja, dos licenciamentos arqueológicos, talvez 95% sejam atribuídos a arqueólogos que estão a trabalhar para empresas. Dentro desse contexto, menos de metade, mais ou menos 1/3, tem vínculos permanentes às empresas. E quando falo de vínculos permanentes, não estou a ser correto, têm contratos de trabalho. A grande maioria das pessoas que trabalham não têm contratos de trabalho e são prestadores de serviços, aquilo que nós chamamos em Portugal os recibos verdes, não sei se vocês têm cá essa realidade, em que não há um contrato, há uma prestação de um serviço, não há um prazo definido para o contrato. E, portanto, existe em Portugal precisamente porque a própria legislação, eu agora não vou estar aqui a discutir convosco, a legislação não é o local, mas a legislação portuguesa é muito pouco adaptada à regularidade ou à irregularidade dos trabalhos arqueológicos. Nós temos, por vezes, necessidade de contratar pessoas por curtos períodos de tempo e não há um enquadramento em termos de contratos de trabalho para esses tipos de trabalhos. Portanto, o que existe é o recibo verde, que é um indivíduo que passa um recibo, trabalha uma série de dias e passa esse recibo. Se um trabalhador está há algum tempo, ou mais de 6 meses, a trabalhar neste sistema, de acordo com a legislação portuguesa, automaticamente faz parte do quadro de uma empresa. Se houvesse fiscalização em Portugal a sério, e se a legislação fosse cumprida, as empresas que contratam pessoas a recibos verdes mais do que 6 meses, automaticamente já tinham esses arqueólogos no seu quadro. Como a legislação não é cumprida, a maior parte das empresas em Portugal continuam a trabalhar eminentemente com pessoas contratadas neste regime, que são pagas, no fundo, ao dia, que não têm formalmente um vínculo laboral e contratual com a empresa e, portanto, existe uma precariedade muitíssimo grande na arqueologia portuguesa. Com a crise, de alguma forma, isso acentuou-se. No entanto, também há que reconhecer que com os governos da crise, ou seja, o governo anterior e o atual governo, portanto um governo mais de direita e um governo mais de esquerda, a legislação laboral, sendo diferente, passou a existir um controle maior da administração pública relativamente a este tipo de contratos.
e, portanto, começou a haver uma pressão muito maior, não só na arqueologia, mas em Portugal em geral, relativamente à questão deste tipo de contratos. E, portanto, hoje há uma percepção também na arqueologia de que é vantajoso começar a contratar os arqueólogos com outro tipo de contratos legais, porque a administração central, a nível do trabalho, está a pressionar mais as entidades empregadoras. Eu devo dizer que no caso da ERA, nós assumimos há vários anos que só faz sentido ter uma empresa de arqueologia profissional, séria, competente e com capacidade de resposta a longo prazo, com pessoas claramente vinculadas à empresa. E, portanto, a ERA, ao longo dos anos, tem feito uma aposta na criação de uma equipa permanente e, portanto, na contratação efetiva de arqueólogos ao longo dos anos. Neste momento, a ERA tem tem 40 funcionários, dos quais 28, mais ou menos, são arqueólogos, com contratos, quase todos contratos sem termo, portanto, contratos permanentes, e temos algumas pessoas com contratos a prazo. E a tendência é para crescer. Apesar disto, e falo-vos disto porque acho que é importante, apesar disto significar que uma empresa como a ERA faz uma enorme aposta na estabilidade e no crescimento. Porque ao estarmos a incorporar tantas pessoas no nosso quadro, se a crise se aprofundar ou se tivermos problemas graves de contratação dos nossos serviços, nós temos custos permanentes absolutamente astronómicos. A ERA tem custos mensais elevadíssimos. E, portanto, temos que ter muito trabalho para alimentar a máquina. Se não tivermos trabalho, os processos de, digamos, despedimento coletivo são, em Portugal, muitíssimo complicados e, portanto, haverá uma enorme dificuldade em adaptar a máquina à realidade do mercado. É um risco que nós assumimos. Isto cria, na estrutura toda, em toda a estrutura de funcionários e de colaboradores e, enfim, na administração da ERA, objetivos muito claros e uma responsabilidade em termos de grupo muitíssimo grande, porque em termos de grupo temos que assumir que temos que ser muito competitivos, temos que ser muito competentes, temos que ser muito bons para conseguir ter trabalho, para que todos possam beneficiar, o património possa beneficiar e que todos os colaboradores da empresa possam beneficiar com a estabilidade. E a aposta no crescimento significa também que temos sempre ou regularmente novas pessoas a entrar no quadro da empresa. Há pessoas que por vezes saem, há pessoas que entram e temos vindo a crescer. Mas confesso que é uma estratégia bastante arriscada. Se existe mercado em arqueologia em Portugal, existe, claro. Como já vos disse, cerca de 90% a 95% da atividade arqueológica portuguesa é feita em contexto de mercado. E isso significa o quê? Significa que a sociedade em que nós estamos inseridos precisa de serviços de arqueologia, precisa de consumir arqueologia. Temos uma arqueologia que é consumida não porque a sociedade quer, mas porque a sociedade é obrigada a consumir arqueologia. Mais uma vez, de cima para baixo, o Estado definiu uma série de procedimentos que implicam que os cidadãos ou as instituições em determinadas condições de afetação do território são condicionadas e, portanto, são obrigadas a realizar trabalhos arqueológicos e, portanto, a consumir arqueologia. Portanto, em relação a isto, era o que queria dizer para já. O mercado está comprometido com a investigação fundamental. Não. O mercado não está comprometido com a investigação. E porquê é que não está comprometido com a investigação? Porque o Estado não decidiu que estivesse e os arqueólogos em si, até agora, raramente conseguiram demonstrar que, não sendo
neste caso os consumidores de arqueologia, que são obrigados a consumir arqueologia, mas o Estado não impondo que eles se comprometam, digamos, com a investigação para lá daquilo que são os limites de uma obra, obviamente os consumidores não vão consumir. E nós também ainda não os conseguimos convencer, ou há raras experiências em que conseguimos, no caso da Hera, há casos em que conseguimos convencer determinados promotores a irem claramente mais longe do que eram as obrigações legais. Mas, portanto, está desenhado um sistema em que a arqueologia dá resposta a determinado tipo de requisitos que foram tipificados pelo Estado e que, basicamente, correspondem à realização de trabalhos de campo e respectivo relatório nas áreas que vão ser afetadas por empreendimentos. Basicamente é isto. Tudo aquilo que é o potencial de investigação complementar, de investigação fundamental, é algo que está fora da agenda, digamos, dos promotores. Embora isto não esteja dito na lei. A lei não diz isto. A lei é aplicada desta maneira pela administração pública, mas a lei não cria esta barreira nem cria esta fronteira. Empresas e universidades colaboram ou não? Colaboram, por vezes colaboram. Há casos bastante interessantes de colaboração entre algumas empresas, nomeadamente a Hera, mas não só. Há outros casos de empresas que têm vindo a colaborar com universidades, mas eu diria que, de uma forma geral, continua a existir, na minha opinião, um divórcio, uma separação muito grande entre o contexto empresarial e o contexto universitário na arqueologia portuguesa. São entidades que estão muito viradas, cada uma para o seu campo, para o seu espaço. Há poucas tentativas de parte a parte de criar pontes e de criar projetos em comum. Para uma empresa como a Hera, é um erro absolutamente grosseiro a realidade que se vive, ou seja, nós achamos que a articulação entre aquilo que é a arqueologia, digamos, preventiva, a arqueologia comercial que é praticada de contrato, faria muito mais sentido, obviamente, agregada a uma arqueologia de investigação fundamental, e isso, obviamente, implicaria uma massa crítica e implicaria recursos humanos completamente diferenciados, que só faz, em nossa opinião, sentido desenvolver a partir de parcerias com outras instituições. É isso que temos em muitos casos tentado fazer e temos conseguido com entidades portuguesas, mas também estrangeiras. Mas no caso das entidades portuguesas, não posso deixar de reconhecer que essas colaborações assentam essencialmente em motivações individuais de alguns investigadores universitários e não propriamente de uma orientação estratégica das universidades. Ou seja, temos colaborações com pessoas, normalmente pessoas individuais, e só temos, de facto, um protocolo de colaboração a funcionar como universidade. Apesar de termos falado com todas as universidades que têm arqueologia, propondo uma colaboração permanente com as universidades, e é muito difícil que isso funcione. Uma das ideias que nós temos, antes de mais, que nos parece fundamental para ultrapassar esta barreira, é que as universidades normalmente não sabem o que é que as empresas andam a fazer. Desconhecem totalmente. E, portanto, o primeiro patamar seria informar, criar pontos de informação, canais de comunicação entre aquilo que é a arqueologia aplicada, aquilo que é o trabalho que está a ser feito sobre fontes arqueológicas todos os dias pelo território português, escavando sítios, por vezes, absolutamente fundamentais, mas que não são do conhecimento de quem está a fazer investigação fundamental, muitas vezes a propósito dos mesmos tipos de contextos, dos mesmos problemas, das mesmas problemáticas, e, portanto, este divórcio, na minha opinião, ou na nossa opinião, está a ter um impacto muitíssimo elevado nas limitações que tem a arqueologia portuguesa em termos de impacto científico. Ou seja, não é proporcional o investimento que é feito em arqueologia
ao desenvolvimento proporcional do conhecimento adquirido a partir desse mesmo investimento. E esta lógica devia ser invertida e a própria tutela da arqueologia e os profissionais da arqueologia, os arqueólogos, deviam estar muito mais preocupados com estas questões e raramente se fala deste assunto e, por vezes, a ERA sente-se muito solitária a procurar estabelecer este tipo de canais de comunicação. A administração central cumpre a sua função? Bom, depende. Às vezes cumpre, outras vezes não, mas isso eu queria deixar claro. Podia estar aqui uma outra pergunta, que é: as empresas cumprem a sua função? As universidades cumprem a sua função? Eu normalmente eu diria, como não existe um código de conduta como em Inglaterra, e os trabalhos feitos pelas empresas normalmente são aprovados os planos de trabalho e são aprovados os relatórios, significa que cumprem a sua função. Podemos achar que a função que é exigida é básica, mas enquanto os seus trabalhos forem aprovados, teoricamente a função está a ser cumprida. Dado que a arqueologia portuguesa é tão estatizada e tem há uma perspectiva de cima para baixo tão forte, tão monolítica, eu penso que a administração central não está a cumprir da melhor maneira, de forma alguma, a sua função. Acho que tem uma perspectiva, não sei como é que é em Espanha, mas há muito pouco diálogo entre os serviços da administração central e os arqueólogos, entre os serviços da administração central e as empresas de arqueologia. Normalmente as regras, quando existem, são definidas ouvindo muito poucas pessoas e existindo muito pouco diálogo. A maior parte dos planos de trabalho que são apresentados à administração central não se entendem, não estão definidos claramente os critérios de apreciação, de análise, de aprovação. Portanto, dependem muito da opinião dos técnicos que estão a apreciar. E é uma administração que, na minha opinião, se refugia demasiado na autoridade que tem, no poder que tem para exercer a sua prática e não tanto no conhecimento técnico, no conhecimento científico e na capacidade de diálogo em função de uma legislação que existe. E, portanto, temos uma administração central que tem uma relação muito conflituosa, para não dizer repressiva, sobre os arqueólogos. A tutela da arqueologia, sobretudo nos últimos anos, eu penso que é mais exigente hoje em dia do que era há 2 ou 3 anos, mas é um bocadinho policial, é extremamente autoritária e extremamente agressiva. Existem políticas e estratégias de valorização? Muito pouco. Portugal é um país com muito património arqueológico, com muitos sítios arqueológicos extremamente importantes, mas não há de facto uma estratégia consequente, sistemática da administração central ou da administração autárquica. Há casos muito pontuais, regionais ou autárquicos, mas a administração central, de facto, vai apostando em projetos regulares ou projetos plurianuais, mas não há, de facto, uma estratégia consequente, prosseguida há vários anos, relativamente à valorização do património arqueológico. E, portanto, o que acontece é que há projetos que são implementados e depois, passado uns anos, estão desatualizados, estão pouco cuidados, estão abandonados, e depois criam-se novos projetos, passado uns anos. E vai-se vivendo desta forma, e são muito poucos os sítios arqueológicos relativamente aos quais há, de facto, uma aposta relativamente à valorização, à ligação ao público, à ligação às comunidades. Não há, de facto, uma arqueologia verdadeiramente pública em Portugal. O grande investimento que é feito em trabalhos arqueológicos relacionados com obras públicas é enorme,
Há muito trabalho hoje em dia em Portugal, sobretudo em Lisboa, mas não há projetos associados de divulgação da informação, de articulação com as comunidades, de formação dos envolvidos, sensibilização dos envolvidos, os operários, os engenheiros. Quer dizer, aquilo que são práticas comuns em vários países, nomeadamente da América Latina, por exemplo, no Brasil, onde, no caso das grandes obras, agregado aos projetos de arqueologia, há projetos de educação patrimonial. Nada disso existe em Portugal e, portanto, a arqueologia portuguesa é uma arqueologia muito fechada dentro das obras, muito pouco divulgada e, portanto, muito pouco consequente do ponto de vista social. É algo que nós também temos tentado sistematicamente combater, mas não há, do ponto de vista da administração central, uma estratégia para alterar a situação, não há uma política definida para, paralelamente a tudo o que é feito em arqueologia, existir este posicionamento. E mais, até a própria legislação portuguesa, se a administração central quisesse, incorpora em si mecanismos que permitiam, desde já, impor uma componente de educação patrimonial aos projetos de obras. Portanto, a administração central não o faz porque não quer. A APA é útil aos arqueólogos? A APA é a Associação Profissional de Arqueólogos. Eu sou sócio da APA há 20 anos, talvez. Fui membro da direção, da anterior direção, portanto foi a direção que colaborou com o projeto DISCO, que portanto executou em Portugal o projeto DISCO, que foi um enorme retrato feito a nível de muitos países europeus sobre a situação dos profissionais de arqueologia. Devo dizer, só para perceberem, a APA surgiu em Portugal quando, na sequência da introdução de legislação de ambiente e quando tudo aquilo que é hoje a arqueologia portuguesa de contrato começou a surgir, e o próprio Estado teve de criar uma máquina de administração pública para controlar a arqueologia, a APA é fundada essencialmente no início por profissionais da administração pública que queriam ver reconhecido o seu estatuto no contexto da administração pública. É aí que está a origem da APA. Entretanto, com o aparecimento da arqueologia comercial e a explosão de arqueólogos, a APA foi evoluindo, foi assumindo cada vez mais profissionais. A APA tem um código de conduta, mas o problema é que, ao contrário do IFA ou do CIFA, que se afirmou numa sociedade muito mais madura do ponto de vista do património, da relação da sociedade civil com o património, em Portugal os arqueólogos não precisam de pertencer à APA. A APA, precisamente porque não evoluiu para uma estrutura profissional como o CIFA e continua a ser ainda hoje uma estrutura totalmente amadora, não consegue ter uma capacidade de resposta aos problemas dos profissionais, porque as pessoas têm os seus empregos, têm os seus trabalhos, não têm tempo, não se dedicam o suficiente à APA e, portanto, a APA continua a ser uma instituição com uma resposta extremamente limitada, extremamente lenta aos problemas dos arqueólogos. Por outro lado, também não tem existido a capacidade por parte da APA de juntar os profissionais e criar condições para a evolução da própria associação, nomeadamente, que é o que eu defendo há vários anos, nomeadamente através da profissionalização da associação, tendo, como o CIFA fez, pelo menos um funcionário executivo que permitisse que a associação estivesse permanentemente em atividade e permanentemente a defender os interesses dos associados e dos arqueólogos e do património arqueológico. Portanto, na prática, o que temos nos últimos anos largos é uma APA muito pouco ativa. Eu posso-vos dizer que neste momento, imagino que dos 400 sócios que a APA tem, provavelmente só 10 é que têm as cotas em dia e que pagam, portanto. Nas últimas eleições foi muito difícil, a única lista que
concorreu, portanto só havia uma equipa a concorrer e foi complicado conseguir pessoas em número suficiente para montar uma lista. Portanto, isto significa que a APA, de facto, perdeu a sua representatividade, os profissionais de arqueologia não estão mobilizados o suficiente para se juntarem em torno de uma instituição como a APA. O problema é das direções da APA e é dos profissionais de arqueologia. Aquilo que eu pessoalmente defendo, para além da profissionalização, foi também recentemente a extinção da APA e a integração na Associação dos Arqueólogos Portugueses. Não sei se vocês sabem o que é, há uma outra associação em Portugal, centenária, que é a Associação dos Arqueólogos Portugueses, que é uma associação eminentemente científica, que também é muito conhecida, mas que tem a possibilidade nos seus estatutos de evoluir também para uma componente profissional. Isto foi sugerido por mim à APA e à AAP, portanto é essa associação. E porquê é que eu defendo isto? Por um lado, porque me parece que é mais útil juntar esforços, e por outro, esta associação que estou a falar é uma associação que tem estrutura, tem funcionários, tem capacidade de resposta, tem instalações. Não sei se conhecem Lisboa, o Convento do Carmo, no Largo do Carmo, em Lisboa. É uma associação, enfim, que tem património e que, portanto, seria possível, desde que houvesse uma congregação de esforços, em criar dentro desta associação uma componente profissional que poderia, de facto, passar a ter uma estrutura operacional que funcionasse. Isto, quando foi apresentado por mim à associação, não foi bem recebido e, portanto, apareceu uma nova lista que pegou na APA há menos de um ano e, desde há mais ou menos um ano, é um silêncio absoluto por parte da APA. A APA, se vocês forem ao Facebook da APA, o último post que está lá é do dia das eleições. Não aconteceu mais nada, absolutamente nada. Portanto, a associação profissional, penso eu, que está mais ou menos moribunda, e o que é extremamente preocupante, porque de facto neste momento não há nenhuma entidade que esteja atenta, em termos coletivos, às questões da profissão de arqueologia. Eu já agora também aproveitava para dizer que aqui há uns anos, Gary, I'm going to talk about CIFA and that approach. Aqui há uns anos, já não sei há quantos anos, foi proposto de forma informal à APA uma articulação com o CIFA como aquela que o Gary falou que existe em relação à Holanda, por exemplo, ou seja, que o modelo do CIFA fosse incorporado pela Associação Profissional de Arqueólogos, pela APA, e que de alguma forma pudéssemos evoluir beneficiando de toda a capacidade instalada do CIFA. Nessa altura eu não fazia parte da direção, portanto era um mero sócio, e sugeri que o Instituto falasse com a direção. O Instituto falou com a direção e houve pessoas da direção da altura que acharam bem, a generalidade achou muito mal, e daí aquela questão do neocolonialismo, porque de facto as pessoas encararam isto como uma espécie de neocolonialismo britânico relativamente aos profissionais de arqueologia, coisa que não era de todo a intenção. A ideia era aproveitar, no fundo, o modelo do CIFA e beneficiar do trabalho que já está feito e de alguma forma replicar naquilo que fosse possível replicar o modelo, continuando a existir, como disse o Gary, a legislação portuguesa. É evidente que não houve um debate minimamente sério, mas eu suspeito que com as várias sensibilidades que a arqueologia portuguesa tem, como tem a espanhola, uma decisão deste género implicaria uma visão estratégica muito, muito abrangente e, portanto, não acredito que seja possível algo desse género. Em relação a esta pergunta, acho que já vos respondi. Ou seja,
só dizer que acho que não. Acho que a arqueologia portuguesa tem uma forma muitíssimo limitada de retorno social. Que futuro, como última questão, que futuro perspectivamos para a profissão de arqueólogo? Bom, é assim, eu acho que os arqueólogos são muito resilientes, são muito resistentes. E eu agora falo por mim. Se nós trabalhamos numa empresa de arqueologia há 20 anos, já atravessámos muitas coisas, tivemos muitos problemas, mas essencialmente acho que fomos conseguindo construir. Acho que a arqueologia portuguesa nos últimos 20 anos evoluiu muitíssimo, com muitos problemas que tem, evoluiu. Há 20 anos não existia profissão de arqueologia, de arqueólogos, não existia de facto. E existe hoje. A capacidade de atuação e até a capacidade de análise crítica dos profissionais de arqueologia hoje é muito maior, ao contrário do que muita gente pensa. Eu acho que é muito maior hoje do que era há 10 ou há 20 anos. Portanto, acho que hoje estamos muito mais bem preparados para os desafios que se colocam, que hoje são desafios enormíssimos por causa da crise, por causa dos problemas da afirmação social da profissão, de sustentabilidade dos negócios em torno da arqueologia, de financiamento das universidades, enfim, há muitos problemas que se colocam à profissão. Acho que, essencialmente, o que nós temos que fazer é, enquanto arqueólogos portugueses e provavelmente europeus, e temos aqui o presidente da Associação Europeia de Arqueólogos, acho que o diálogo é absolutamente fundamental. A troca de experiências e o diálogo relativamente ao debate em torno de diferentes modelos que possam ser seguidos. Isso é um aspecto. Depois, penso que a ligação ao público, à comunidade, à sociedade em geral, tem que ser absolutamente reforçada. E os arqueólogos precisam, para terem melhores condições, que o seu trabalho seja mais visível. Quanto mais visível for o nosso trabalho, mais consciente é a sociedade para aquilo que nós servimos, por que razão nós existimos e de que maneira a própria sociedade pode beneficiar, e estará mais sensibilizada para defender o trabalho dos arqueólogos. Portanto, o silenciamento dos arqueólogos, o isolamento em que estão os arqueólogos, muitas vezes é propositado e é uma decisão dos próprios arqueólogos, na minha opinião é um erro estratégico absolutamente grosseiro. Os arqueólogos têm que comunicar. Hoje em dia vivemos numa época em que há imensos canais de comunicação, formas imediatas de comunicação, outras mais ponderadas, vários palcos e vários cenários. Portanto, acho que é vital os arqueólogos comunicarem. E se comunicarem, garanto-vos que a sociedade em que nós estamos inseridos vai defender também mais a arqueologia, o património arqueológico e os arqueólogos em geral. Obrigado. Se vos parece ben a todos, a ti tamén, Miguel, imos a saltarnos a ronda de preguntas, porque agora que tedes a cabeza chea e que vimos unha pequena panorámica da situación inglesa e da situación portuguesa e que comprobamos que nos parecemos moito máis aos nosos compañeiros de Portugal que aos do norte, pois aproveitamos e explicámosvos un pouco o que queremos facer. Voulles a pedir a Benito e a Darío que se sumen. Cando nos invitaron, escoitades, non? Falamos